tenho percebido que quanto mais eu estudo, mais eu me aprofundo, mais nas sombras mesmo, para vir à tona. E à medida que eu me aprofundo nessas sombras minhas próprias, eu consigo mostrar para as pessoas que elas também precisam trabalhar essas sombras. No meu caso, eu trabalho muito sobre dependência emocional. O quanto a dependência emocional atrasa a vida da gente. O quanto deixamos de avançar, quanto deixamos de ter, ser e fazer muitas coisas por causa da dependência emocional com outras pessoas. E por conta dessa dependência, nós acabamos fazendo uns acordos inconscientes com muitas pessoas da nossa convivência, família, amigos, e nessa busca por descobrir os meus padrões, descobrir o que estava oculto no meu inconsciente, porque que eu estava travado na vida, muitas coisas estão sendo reveladas para mim. Todo dia eu tenho uma percepção, todo dia eu entro dentro do meu inconsciente e vou buscando alguma recordação, alguma coisa, e eu tenho descobrido muitos acordos inconscientes que eu tinha feito no passado com algumas pessoas. E nessa busca de conhecimento, de estudar, eu comecei a entender por que muitas vezes eu começava a avançar na vida e voltava para trás. Muitas vezes eu tentava fazer alguma coisa e não ia até o final. Eu começava a evoluir, mas eu voltava para trás. E hoje eu já levei muito isso para o lado espiritual, mas hoje já não levo mais. Sim, eu tenho descoberto muitos acordos que eu tinha feito no passado com algumas pessoas, e isso começou a explicar por que eu não avançava. Eu vou trazer para vocês um exemplo aqui. Recentemente, quem me segue aqui, eu tô num propósito de me aprofundar mais, para eu trabalhar com psicanálise, com psicologia. Eu tenho descoberto cada vez mais esse dom que eu tenho. E eu determinei que eu ia focar, que eu vou focar, e eu criei objetivos para chegar lá. E nesses objetivos aí há eventos com psicólogos, palestras, e eu fui em dei meu primeiro passo. Quando eu estava saindo, eu senti muita saudade de uma amiga do passado. Ao sair desse evento, eu senti muita saudade dela. Aliás, eu entrei no Uber e inconscientemente eu comecei a sentir saudade dela. E me veio ela no meu pensamento. Eu estava feliz, porque eu tinha acabado de dar um passo em direção ao meu sonho. E comecei a sentir uma saudade dela. Quando eu voltei para mim, porque eu estava preocupada com o meu telefone, que estava descarregando, eu entrei no Uber, o telefone estava 7%. E eu comecei a ouvir uma música, estava bem baixinha, de um cantor na época, quando a gente era adolescente, Zezé de Camargo e Luciano. Ela amava Zezé de Camargo e Luciano. Eu comecei a sentir muita saudade, eu identifiquei, eu falei assim, é a música que está me fazendo sentir saudade dela. E eu peguei o telefone e mandei uma mensagem para ela. Só que no dia seguinte, aquela música que estava tocando, ela ficou na minha cabeça, repetindo. Era como se ela estivesse me desfocando, porque eu estava feliz, eu estava lembrando da palestra, como que foi. Aí vinha a música. E eu comecei a identificar e perguntar, o que essa música está querendo me dizer? Eu tinha mandado mensagem para ela. Aí eu me lembrei sobre a palavra dependência emocional. E ultimamente eu tenho estudado bastante com o pessoal da Aliança Divergente. Eles falam o seguinte, que toda vez que a gente tenta avançar, que a gente tenta fazer alguma coisa, vai aparecer alguém, quando a gente for em direção ao sonho, vai aparecer alguém que a gente tenha dependência emocional. E me veio ela, eu lembrei que eu mandei mensagem para ela. Aí eu fui perguntar por que eu mandei essa mensagem para ela, por que ela. Me veio um fato
E aí me veio um fato de quando a gente era adolescente, quando estávamos na quinta série, eu passei, na verdade éramos 4 amiguinhas, eu passei, eu e outra passamos e 2 ficaram para trás. E essa amiga que eu mandei a mensagem na época, ela chorou muito, estava muito chorando, porque ela não tinha passado, falando que ela era burra, e eu fiz a seguinte promessa para ela, coisa de adolescente. Eu prometi para ela que eu não iria passar, no caso, a 6ª série, eu ficaria na 6ª série esperando por ela. Eu prometi, eu falei assim, eu te prometo que eu não vou passar de ano, eu vou te esperar. Eu não vou seguir sem você. Nós vamos seguir juntas. E assim eu fiz tudo aquele ano para eu poder ser reprovada. E mesmo assim, chegou o final do ano, eu fui reprovada por conta de meio ponto. A minha professora, por eu ter tido muita falta, ela não me deu. Na época a gente ficava de recuperação, em até 3 matérias. Eu tinha pego recuperação em 3 matérias e nessa quarta faltava meio ponto, que era a matéria de geografia, se não me engano, professora de geografia. Se ela me desse, eu passaria. As professoras fizeram a reunião e por eu ser uma boa aluna e sempre tirar notas boas todos os anos, aquele ano eu não estava tirando nota boa, elas deduziram que era por conta das amigas, elas votaram que elas achavam que a professora devia me dar meio ponto para eu passar. A professora me chamou e falou, todo mundo votou para que eu te desse meio ponto, para você ficar de recuperação, certeza que você vai passar. Só que porque você faltou muita aula, eu não vou te dar meio ponto. E assim aconteceu. Eu fiquei em recuperação em 4 matérias e fui reprovada. Eu voltei para casa chorando, aos prantos e arrependida da promessa. Você vê como que é o inconsciente. Eu não queria, na verdade, no fundo, eu não queria ser reprovada. Mas como eu fiz a promessa, eu fiz de tudo para ser aprovada. E eu criei aquela circunstância, aquela realidade, aquela reprovação para eu esperar minha amiga, porque eu tinha feito uma promessa. Tá. Guarda essa informação. O que eu quero dizer? A gente cria a vida da gente, a realidade da gente o tempo todo. Eu segui a minha vida. Nós ficamos até o 3º ano juntas. Depois dessa 5ª série aí, dessa 6ª série, que eu esperei ela passou, e nos encontramos na 6ª série, eu passei a carregar ela comigo. Por exemplo, tinha uma interpretação de texto, eu fazia para mim e para ela passar. Eu estudava para ensinar a matéria para ela passar. E assim eu criei um padrão de dependência emocional com ela. O que acontece? Eu segui a minha vida, ela do interior, ela casou e foi embora para morar no interior de São Paulo, e eu segui a minha vida. Só que a gente é movido por esses, muitas vezes não movido, a gente não sai do lugar, não avança por conta desses combinados inconscientes. O meu combinado foi, eu não vou seguir a vida, eu não vou avançar se você não vier comigo. Então, eu entendi o seguinte, que toda vez que eu tentava fazer alguma coisa, eu acabava me sabotando inconscientemente para eu não avançar, porque ela não estava comigo. O que me restou foi ligar para ela. Quando identifiquei, eu liguei para ela, tive uma conversa com ela, eu expliquei todinho que agora eu tenho essas conversas, que é chamada de conversa difícil, né? A gente separar as vidas e manter os laços, mas separar as vidas. E eu tive essa conversa com ela e explicando para ela, assim, não é por você, é pro meu inconsciente entender que eu posso avançar se você não vier, que a sua vida, você vai colher as escolhas, as consequências das suas escolhas, e eu vou colher as consequências das minhas escolhas, e que eu tenho autorização para eu ir se você não vier comigo. Eu tive essa conversa com ela. E assim, depois que eu tive essa conversa com ela, eu me senti muito mais leve. Eu estou mais à vontade para gravar vídeos aqui, lá no Instagram. Eu não sei explicar exatamente, mas alguma coisa dentro de mim mudou. É aquela história, a gente
E a gente está criando a nossa realidade a todo momento. Então, se a gente cria a nossa realidade em cima desses padrões, dessas crenças, a gente vai colher exatamente, né, aquilo que o nosso inconsciente está mandando para fora. Eu estava seguindo, e esse padrão de ficar esperando as pessoas começou lá. Eu repeti, claro, esses padrões em outras relações da minha vida, em relacionamentos amorosos. Eu esperava, eu tentava avançar, mas eu não ia porque eu não tinha permissão para ir sozinha, se a pessoa também não viesse firme comigo, sabe? Inconscientemente a gente tem medo de crescer e deixar os outros para trás. Então, eu trouxe essa reflexão hoje, esse vídeo, para falar sobre isso, que a dependência emocional com outras pessoas pode sim atrasar nossa vida, porque inconscientemente a gente cria, inconscientemente, com esses acordos que a gente criou com essas pessoas, às vezes é com o pai, com a mãe, com o irmão, e a gente nem percebe. Com o pai, por exemplo, às vezes você escolhe uma profissão, e seu pai fala o seguinte: nossa, mas essa profissão não dá dinheiro. Talvez seja melhor você ser isso, dar uma outra profissão. E você continua seguindo aquilo que você quer, só que você não consegue avançar. Por quê? Inconscientemente, você está sendo leal ao seu pai, você está provando para ele que você não está dando certo, porque ele estava com razão. Entendeu? Então você acaba não tendo a permissão para avançar. Você acaba voltando para trás para poder validar aquilo que seu pai queria para você. E outras pessoas, vou estender mais um pouquinho, até para relacionamento. Às vezes você escolheu uma pessoa para se casar, você pretende se casar, e alguém da sua família, principalmente a mãe, que tem o hábito de interferir, fala: mas você seria mais feliz com o fulano, com a sua ex. E aí você casa, você mantém aquilo que você quer, mas lá na frente você se separa. Para quê? Para validar, para dizer que a sua mãe estava certa de achar que você ia ser feliz com a outra pessoa. Então, assim, é tudo muito inconsciente, são aquelas camadas que estão bem profundas, porque a gente cria a nossa realidade o tempo todo, mas a gente cria inconsciente, e o nosso inconsciente é 95%, consciente é somente 5%. Então tem que estar muito atento para identificar esses padrões, identificar porque